Na maioria das vezes, o brasileiro aceita pagar por produtos e serviços que considera caro, valores que também têm assustado estrangeiros e viajantes. Pelo menos uma vez por ano, Débora viaja para fora do país. Quando volta, além da lembrança, a publicitária aproveita a diferença de preços e enche a mala de compras. Eu dou valor ao meu dinheiro, eu trabalho e eu acho que a gente pode usar o nosso dinheiro melhor. E quem desembarca por aqui? Os estrangeiros que visitam o Brasil pela primeira vez se assustam com os altos preços cobrados por produtos e serviços, comparáveis aos praticados na Europa. Foi o que descobriu o jornalista Jamil Chad, do Grupo Estado, depois de 10 anos fora do Brasil. Ele fez comparações sem fins científicos, só para dar o exemplo. 1 litro de água no Brasil custa em média R$ 1,40, 79 centavos na Espanha e 50 centavos na França. Uma dúzia de ovos em São Paulo sai em média R$ 4,60. Em Barcelona, R$ 3,60. O mesmo modelo de um carro médio no valor de R$ 70 mil aqui custa o equivalente a R$ 55 mil na Europa. Na média, o brasileiro ganha cerca de $1.000 por mês. Em países como Noruega, Estados Unidos e Suíça, a média é R$ 4.500. Os impostos pressionam, mas não são o único motivo das altas. Em média, os empresários na Europa, principalmente, a lucratividade no máximo a 10%. E no Brasil, a gente tem casos, por exemplo, setor de vestuário, setor alimentício, mas você tem percentuais aplicados de lucro que chegam até a 70%, 80%. O economista também lembra que o consumidor tem sua parcela de culpa. O brasileiro, ele é muito modista, ele gosta muito de novidade. As pessoas não abrem mão de ter aquele produto e ter aquela situação econômica naquele momento. Bom, Leandro, boa noite, Leandro Carnal. Boa noite. Na verdade, se assustar com os preços do Brasil, quem tem a culpa recai muito sobre a nossa carga tributária, né? Que é uma das maiores do mundo, não é isso? Eu acho que existe o primeiro ponto, que a nossa carga tributária é muito alta, mas que ao contrário de Suécia e outros países onde ela é alta, há retorno às pessoas. Aqui nós sentimos pouco retorno. Depois costuma-se culpar o chamado custo Brasil, são os encargos trabalhistas e assim por diante. E por fim, já apareceu aqui na reportagem, nós temos um consumidor que está pouco habituado a negociar e pouco habituado a comprar à vista, ao contrário da Europa, onde quase todas as compras são à vista. Aqui nós adoramos um carnezinho. Saldiva. Bom, eu me assusto com o preço, não é só os estrangeiros. Eu estou com 2 professores hoje na faculdade da Europa e eles também sentiram que é muito mais caro viver em São Paulo do que, por exemplo, hoje na França e em Portugal, que são os 2 lugares de onde eles vieram. Então, está difícil para o brasileiro isso aí. Agora, com o fim da Copa, pelo menos alguns setores da economia tiveram redução de preços e isso contribuiu para a desaceleração da inflação em julho. Desde 2010, a inflação oficial fechou o mês em 0,01%, bem abaixo do índice de 0,4% registrado em junho pelo IBGE. Com isso, o acumulado dos últimos 12 meses do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, voltou ao teto da meta do governo, 6,5%. 2 serviços foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação em junho e na desaceleração no mês seguinte. As passagens aéreas, que tinham subido 21,95% durante a Copa, caíram 26,58% em julho. Já os preços dos hotéis dispararam no Mundial com alta de 25,33%, agora recuaram apenas 7,65%. Só uma observação aqui, um comentário da Marcela Reis pelo Twitter. O consumidor não tem noção o quanto é prejudicial o aumento de preços. Ela deve estar fazendo essa relação da lei da oferta e da demanda, né? Que você consome mais, aumenta a inflação, os preços vão aumentar, os produtos caem, mas aí está uma questão, na produção, né? O investimento na produção. Eu não sou muito afeito à área da economia, mas eu percebo que o Brasil, principalmente serviço, está ficando muito caro, muito caro. E transporte coletivo no Brasil ainda é muito caro. Coisas como combustível, você ainda tem um preço internacional parecido, né? Mas eu acho que o Brasil ainda podia fazer um pouco mais da lição de casa para dar
mais possibilidade de você trazer os benefícios desse aumento de renda que foi para a classe média, poder de fato usufruir. Acho que a gente ainda tem um sistema de exclusão econômica dos maiores benefícios para a população brasileira. Caça dos Estados Unidos realizaram hoje bombardeios aéreos no Iraque para combater os extremistas sunitas que estão perseguindo e matando minorias religiosas. É o primeiro ataque americano desde que as tropas deixaram o país em 2011. Os jatos militares partiram de um porta-aviões que está parado no Golfo Pérsico. Eles lançaram 2 bombas de 220 quilos contra artilharias dos extremistas do ISIS, no norte do Iraque. Os ataques foram para impedir a entrada dos guerrilheiros na cidade de Arbil, capital da região curda, onde fica o consulado dos Estados Unidos, e também para proteger minorias religiosas que fugiram e se esconderam nas montanhas de Sinjar, próximo da Síria. Hoje, milhares de pessoas que estão refugiadas em cavernas, sem água e sem comida, receberam a ajuda humanitária de aviões americanos. Este é o primeiro ataque dos Estados Unidos no Iraque desde a retirada das tropas do país em dezembro de 2011. Let me explain the actions we're taking and why. Em pronunciamento, o presidente Barack Obama garantiu que não há intenção de reenviar soldados ao Iraque. O ISIS, grupo islâmico sunita, dissidente da rede Al-Qaeda, já controla parte do Iraque e da Síria. Nesta sexta-feira, eles conquistaram uma região estratégica em Mossul, onde fica a maior represa do país. Os extremistas vão poder controlar o fornecimento de água e eletricidade. No final do dia, os Estados Unidos voltaram a bombardear os guerrilheiros, desta vez próximo à represa. Canal, havia aí um risco do ISIS, esse grupo fundamentalista, atacar o consulado americano. Será que essa interferência americana lá é só por questões mesmo humanitárias ou a preocupação é esse consulado? Toda e qualquer ação política de um Estado é travestida de ação humanitária, ação internacional e direitos humanos. A grande questão do Iraque, além do ISIS, além do consulado americano, é a questão do petróleo, é a questão do gás. E é uma resposta americana também ao domínio russo de gás para a Europa, que os americanos precisam responder muito rapidamente neste momento, né? O problema do Oriente Médio é que ele está em cima de uma área muito rica em petróleo e gás. E essa saída americana em 2011 não resolveu absolutamente nada, né? Eu acho que essa foi uma das grandes atrapalhadas políticas, né? Também sempre... E outra coisa que eu acho assustador, né, do ponto de vista de ingenuidade, é você querer transferir valores ocidentais para um país que pensa diferente. A possibilidade de um regime democrático, como a gente entende hoje no Ocidente, num país como o Iraque, que tem etnias que se odeiam há séculos, eu acho muito pouco provável. E eu concordo plenamente com o Karnal. Nós estamos discutindo aqui, nós transferimos, nós pintamos o petróleo com uma tintura de direitos humanos e preservação de minorias. No fundo, nós estamos discutindo soberania energética, que é um dos pontos cruciais hoje para o mundo ocidental. Cientistas descobriram que a famosa aspirina indicada para combater dores pode diminuir os riscos de alguém desenvolver alguns tipos de câncer. E esse não é o único medicamento com efeito mais amplo do que o descrito na bula. Jane foi ao dermatologista para resolver a queda de cabelo. Saiu do consultório com a receita de um remédio para os rins. Está funcionando, só que o acompanhamento é mensal. Ele pede para eu voltar no consultório mensal. Esse lado B do medicamento apareceu como um efeito colateral nos pacientes com problemas renais. Mas a nova indicação também pode surgir em pesquisas e estudos que continuam a ser feitos depois que o remédio entra no mercado. Usada no tratamento para a dor, a aspirina tem sido prescrita para prevenir problemas cardíacos. Agora, um estudo publicado por cientistas ingleses sugere que uma dose diária do remédio pode reduzir os riscos de câncer de intestino, estômago e esôfago. Nos Estados Unidos, pesquisadores descobriram que o medicamento para a artrite é eficaz para estimular o crescimento dos fios de cabelo em pessoas carecas.
Outra surpresa veio de uma pesquisa com o Viagra. Além dos efeitos contra a impotência, ele pode melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca. Essa prática de utilizar medicamentos para tratar problemas de saúde diferentes daqueles indicados na bula é chamada de off-label. A prescrição off-label significa que um novo uso ainda não foi aprovado pela agência reguladora do país, o que não quer dizer que a indicação feita pelo médico esteja incorreta, mas ao indicar uma droga para tratar outro problema, o profissional assume qualquer dano à saúde do paciente e pode responder até por erro médico. Eu já trabalhei em laboratório, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de tomar um medicamento sem saber exatamente para que ele serve. Larissa, de 28 anos, já usou muito remédio off-label, sempre com a indicação do médico. Em casa, a farmacinha da empresária ainda guarda alguns. Um deles, indicado para tratar convulsões e que ela usava contra enxaquecas, provocou mais um problema de saúde. Eu sempre tive uma memória excelente, eu comecei a esquecer coisa muito importante. E aí eu descobri que era efeito colateral dessa medicação. Aí eu falei, não está compensando mais, então melhor eu parar de tomar. Saldiva, o grande problema aí é o efeito colateral. Eu estou te perguntando isso porque quando estávamos montando essa reportagem na redação, uma das produtoras disse que uma amiga tomava um remédio chamado Victoza, que é para diabético, né? Isso para emagrecer. Ela aplicava nela mesma. Esses efeitos colaterais talvez sejam o medicamento está sendo usado para uma coisa e causa um efeito muito pior, né? Pois é, não. Na realidade, todo remédio tem efeitos colaterais, né? Não há um remédio desprovido de efeito colateral. Mas é maior do que os benefícios? Não, veja, vamos pegar um exemplo clássico que é quimioterápico. Você quer uma coisa que mais detona uma pessoa do que tomar um remédio que vai fazer com que você impeça a divisão celular dos próprios órgãos que você precisa para renovar, mas você usa, né, em condições onde você pesa a relação efetividade e dano. No caso da aspirina, que foi interessante, é que hoje era esperado que acontecesse isso, né? A aspirina ela tem duas propriedades, ela é um anti-inflamatório, ela inibe uma via importante da inflamação, mas ela também inibe a adesividade de plaquetas. E com isso você reduz o risco de fazer trombo. A aspirina foi desenvolvida como anti-inflamatório. Aí descobriram que ela impedia a coagulação sem muito efeito colateral. E no momento que você tinha um grande número de pessoas tomando aspirina para prevenir a doença cardíaca, se notou que as pessoas tinham menor taxa de câncer, de trato digestivo. Porque o câncer, a inflamação em si, aumenta o risco de câncer. Quando você solta a inflamação, você procura recrutar células, você procura repor tecido, você joga fatores que estimulam a divisão celular. Então, se ficou uma célula meio maluca, assim, aquele hormônio que é feito para você cicatrizar, para você repor o tecido que foi perdido, pode estimular o desenvolvimento de um clone alterado. Então, na hora que você inibe a inflamação, é o mesmo efeito do exercício. Exercício continuado, ele é anti-inflamatório. Então, aquela sensação de bem-estar que você tem depois do exercício são hormônios que inibem a inflamação. A outra coisa, a gordura que a gente imaginava que era apenas um depósito, sabe-se que todo indivíduo acima do peso ele está inflamado. Portanto, por isso que a obesidade está relacionada também com câncer e outras coisas desse tipo. O Murilo Ribeiro aqui pelo Facebook, lembro-me de uma aula na faculdade onde o professor disse que todo medicamento é tóxico. Dependendo da dose. Dependendo da dose. Você pode morrer de aspirina. Se você tomar muita aspirina, você tem uma infecção, uma intoxicação por ácido acetilsalicílico, que é o nome da aspirina, que dá uma alteração do sistema nervoso central, uma hiperventilação e uma acidose que pode matar uma pessoa. Então, tudo na vida, qualquer remédio fora da sua dose terapêutica pode provocar dano. Tem alguns que a dose terapêutica é muito parecida à dose tóxica. É o exemplo, por exemplo, dos quimioterápicos. A aspirina tem uma outra vantagem. A dose tóxica é muito alta em relação à dose terapêutica. É isso que faz a segurança dos remédios. Mas então você é favorável a essa questão do off-label, de você usar medicamentos que seriam para outro tipo de doença
Mas é lógico que sim, porque você vai ver que tem... Mesmo não a automedicação, né? Não a automedicação, mas vários medicamentos foram desenvolvidos para uma coisa e descobriram que eram mais efetivos para outra. Então, agora tem uma parte comercial nisso, né? Porque na hora que você descobre um uso terapêutico, você tem o direito de renovar a patente. E isso permite que você fique mais tempo lucrando com aquele medicamento. Tá bom. Esses medicamentos que você diz, finasterida, o próprio... A finasterida, você tem vários remédios antidepressivos que também ajudam a fazer emagrecimento. Você tem várias substâncias que foram utilizadas por um determinado fim que se mostraram que o efeito colateral, no caso, era benéfico em algumas doenças. Ok. Hoje é Dia Mundial do Pedestre. A data foi escolhida porque há exatos 45 anos foi tirada a famosa fotografia dos Beatles atravessando uma rua em Londres, na faixa. No Brasil, a vida do pedestre não é fácil nem mesmo nas calçadas. A cena de John, Paul, Ringo e George daquele 8 de agosto de 1969 foi repetida hoje por inúmeras pessoas no mesmo endereço em Londres, inclusive por um grupo de atores devidamente caracterizados. A foto que imortalizou o álbum Abbey Road inspirou também o Dia Mundial do Pedestre. Na região metropolitana de São Paulo, quase um terço dos deslocamentos é feito a pé, segundo a última pesquisa do metrô. São mais de 13 milhões de viagens diárias. As calçadas reúnem os anônimos, pessoas que não se conhecem, mas por menor que seja, esse contato é fundamental para a vida nas grandes cidades, já que apenas aqui nesse ambiente é possível conhecer o diferente. Você perceber que tem gente do lado é muito importante. Eu prefiro estar andando, caminhando e vendo gente, vendo vida. Mas o caminho de tanta gente é cheio de armadilhas. Basta dar uma volta pela capital paulista para notar que muitas calçadas estão mal cuidadas. Quem trabalha caminhando sabe o perigo que isso representa. Levar um tropicão, cair um torção, quebrar um pé, ou cair e bater o rosto no chão, que é o pior. Essa calçada na Zona Oeste é tão estreita e tem tantos obstáculos que os pedestres são obrigados a disputar espaço com os carros nas ruas. Dá medo, mas você não tem outra alternativa. No bairro de Buritis, em Belo Horizonte, alguns passeios públicos estão tomados por caçambas e entulhos. Em Fortaleza, andar a pé também não é fácil. Só no ano passado, quase 4 mil pedestres se acidentaram. Os motoristas é que não respeitam os pedestres, né? Eu tenho que esperar, não é? Esperar eles passarem. Eu que dou a vez para eles. Em Goiânia, faixas de pedestres e semáforos também não são suficientes para orientar o trânsito. Vocês têm que sinalizar, pedir mesmo para parar, porque senão eles passam por cima. Você acena a mão, levanta as mãos, eles não pagam. Não tenho certeza absoluta, a falta é educação, principalmente. Da mesma forma que o poder público assume a responsabilidade da via dos carros, né, que é um espaço público, ele também deveria estar investindo nisso para as pessoas circularem saudáveis pela cidade. Carnal, é preciso aí nessa relação pedestre e veículos pensar no mais fraco, né? Porque apesar de todos terem culpa neste cartório do trânsito brasileiro, pedestres, motoristas privados, motoristas de táxi, motoristas de ônibus, motoqueiros e até bicicletas que não respeitam a legislação, onde estoura a falta de responsabilidade de todo mundo, é no pedestre em primeiro lugar e no motoqueiro em segundo lugar. Nós também temos cidades que foram concebidas agressivas ao pedestre, cidades que foram feitas só para leito carroçável, só para a rua, e, acima de tudo, no Brasil, está faltando a junção das duas únicas coisas que resolvem a situação. Um aumento muito grande da dureza da legislação e um aumento das campanhas educacionais, juntos. Saldiva, você que é um especialista em pedestre e em bicicletas, né? Que gosta, que opta por isso. O Karnal falou dessa questão de algumas cidades que são preparadas, que não são preparadas para o pedestre. Brasília é um bom exemplo, mas Brasília também é o único lugar, um dos poucos lugares no Brasil que respeita a faixa de pedestre. Né? Isso porque foi feita uma campanha agressiva, inclusive com multa, né, de uma forma muito importante, mas também tem muito pouco pedestre em Brasília. As distâncias são absurdas e você quase não caminha na cidade de Brasília. O que a gente percebe, 80% das mortes no trânsito em São Paulo são de pedestres. Então está claro aonde está o ponto fraco, está claro aonde a gente tem que atuar
E está melhorando lentamente. O número de atropelamentos caiu por causa de uma política de faixas. Mas ela só funciona aonde, digamos, no andar de cima da cidade. Você pode ver que a própria reportagem, ela foi feita na Paulista. Mas experimenta andar na calçada, em qualquer canto, porque você vai tendo... Eu tenho um exemplo clássico, eu tirei até uma foto. Reformaram a calçada da Dr. Arnaldo e tem uma faixa onde você pode andar uma pessoa com deficiência visual. Colocaram uma banca de jornal exatamente em cima da faixa do deficiente visual. Quando você vê isso, você pode fazer outras perversidades, né? Então, era uma coisa assim que parecia uma maldade pensada. E há que se lembrar também, Saldiva, que pedestres e motoristas estão mais distraídos do que nunca em função dos celulares, em função de outros... né? Então, as pessoas estão morrendo e matando mais, porque hoje só se arrisca a vida no Brasil por 2 motivos, família e celular. Pois é, engraçado que na Paulista você vê gente bater no poste com o celular, né? Eu acho que é uma coisa inacreditável, porque a pessoa vai andando e ela se distrai completamente, né? É um mundo interessante esse, né? O registro dos nossos telespectadores aqui no Twitter, o Rodrigo Campos, olha que tem muito pedestre vilão. O que mais eu vejo é atravessar fora da faixa e em farol vermelho. Sem dúvida. No exterior, que eles respeitam os pedestres também respeitam os motoristas. E levam multa. Levam multa. Veja, até para pôr cinto de segurança, que é uma coisa que protege e reduz em quase 50% o risco de mortalidade no trânsito, teve que ter multa. Então, até você criar uma cultura, infelizmente, como a gente deixou solto, você vai ter que dar um aperto. E o Fábio Júnior, para a gente fechar, Facebook, quando não é acidente, é assalto. Veja instantes, campanha nos aeroportos vai alertar sobre o ebola e mais. Às vésperas do Dia dos Pais, os chamados chefes de família revelam vontade de ter mais tempo com os filhos.